Bom dia, turminha, tudo bem, G6? Aqui é a professora Alexandra, professora de arte. A professora Jaque me convidou para falar sobre fotografia do ponto de vista da arte e qual a importância da fotografia, né, para as linguagens artísticas. Bom, fotografia significa, vem do grego a palavra, e foto significa luz, grafia significa escrita ou desenho, portanto, fotografar é desenhar a luz. Então, se eu não tiver luz, eu não tenho fotografia. Essa foi a primeira fotografia do mundo, ela levou cerca de 8 horas de captura. E essa é uma foto também, mais ou menos na mesma época, a fotografia surgiu em 1826. O tempo de captura, por ser muito grande, é interessante que você vê a cidade vazia, como se ela fosse uma cidade fantasma. E a gente só consegue ver essas duas pessoas aqui. Por que é que elas apareceram na fotografia? Porque elas estavam paradas, e como o tempo de exposição era muito grande para que a foto pudesse ser registrada, eu precisava capturar aquela luz por muito tempo para que ela pudesse ser registrada. Como eles estavam parados, eles aparecem. Todos os outros que estavam em movimento, nas ruas, na calçada, não apareceram. É curioso pensar que pintores levavam dias ou semanas, né, para criar os seus quadros, suas pinturas, suas telas. E com o surgimento da fotografia, os pintores, alguns, sua grande maioria, se sentem um pouco ameaçados, porque aqueles que trabalhavam com uma representação, por exemplo, de retratos, fatos históricos, enfim, de uma forma mais realista, acham que vão perder um mercado para a fotografia. Aí os artistas se reinventam, surgem movimentos na Europa chamados vanguardas europeias. Aqui nós podemos ver a representação de um movimento chamado expressionismo. Então, a forma com que o pintor usava para representar, né, as suas criações mentais, os seus pensamentos, ela não podia ser feita da mesma maneira por uma máquina fotográfica, que simplesmente registrava o real, de fato, aquilo que estava ali na sua frente. Então, uma pintura surrealista, ela vai trazer a representação de sonhos, de coisas absurdas, coisas imaginárias que não eram possíveis de ser feitas por uma foto, a não ser pelo próprio ser humano. Essa é uma tela muito famosa de Picasso, chamada Guernica. É uma representação também da guerra, onde é repleta de simbologias e fica claro que a fotografia não seria possível que representasse da mesma maneira. Alfred Stieglitz, ele foi muito importante do ponto de vista da fotografia e das artes, porque ele cria um movimento chamado pictorialismo. O que é isso? Ele tira a fotografia de um patamar de somente como documentação histórica, como registro fotográfico, ponto, e passa a ter a conotação de fotografia enquanto arte, enquanto representação pictórica. Surgem inúmeros fotógrafos renomados, um fotógrafo francês chamado Henri Cartier-Bresson, também foi perseguido e preso pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Ele é tido como um prisioneiro de guerra, mas logo depois, quando ele é libertado, ele registra cenas cotidianas e isso faz com que ele pense a fotografia de uma maneira diferente. Quando a gente olha para essa imagem, a gente vê uma composição, né? Não só aí o contraste da preto e branco, mas enfim, uma composição das formas também dentro dessa fotografia. Aqui tem mais algumas fotos famosas deles. Não poderia deixar de mencionar Sebastião Salgado, um fotógrafo brasileiro renomado, conhecido, Cláudio Andujar. Eles vão trazer questões muitas vezes sociais, filosóficas, poéticas e históricas nas suas fotografias. Essa é uma
foto, é um retrato do Sebastião Salgado, que viaja pelo mundo todo em busca de cenas incríveis, né? Olha o olhar dessa Índia, né? De tristeza, e ele consegue capturar um momento e eternizar esse momento por meio da fotografia. E assim ele faz por vários lugares onde ele passa. Essa foto é no Kuwait, onde teve um incêndio muito grande, e ele acompanha os bombeiros e faz uma série de fotografias incríveis. Esse vídeo depois, se a professora Jaque tiver tempo, ele vai tratar um pouco da fotografia com a relação com a palavra. Peguei um trechinho bem pequeno de 2 minutinhos, e com a poesia. A fotografia, ela é um processo que também é necessário conhecimento, não é simplesmente o clicar, né, da fotografia. Uma fotografia analógica, ela é necessário um conhecimento, muitas vezes, de química para passar por esse processo de revelação. Então, muita gente acha que fotografia é como uma linguagem estrangeira, né? Que todo mundo acha que sabe falar, mas não é bem assim. Ben Haim, um fotógrafo e artista, uniu duas habilidades muito importantes, e ele, além da fotografia muito bem elaborada, muito bem tirada, ele acrescentou o desenho junto com a foto. Então, tem uma questão aqui que tira a fotografia de um patamar que nós estávamos acostumados, né? Ele mistura, ele coloca esse desenho dentro da cena, e nesse desenho pode ter o que ele quiser, pode ser a criação que ele quiser, transformar esse cenário, né, em algo totalmente diferente daquilo que é o real, para compor essa imagem. Então ele começa a fazer uma grande brincadeira. Então ele olha para o chão e imagina como se fosse um buraco enorme, né, um precipício, e desenha isso. E a partir do momento que ele fotografa um carro, ele imagina esse carro bipartido e com muitas noções de perspectiva, com técnica de desenho muito avançada. Não posso deixar de falar de light painting, já que, se você puder mostrar para eles depois, é incrível. Alguns resultados são tidos com essa técnica. Picasso se apaixona por esse processo, que foi apresentado por um fotógrafo albanês, por Mili. Mili era famoso por suas fotos sequenciais, mostrando toda essa questão do movimento e esse movimento sequencial. E quando a gente pensa que isso tudo foi produzido há 60 anos atrás, nos parece tão atual, né? Então, o Picasso tem uma série de fotos desses ensaios com luz que são bem famosos. Walter Firmo, um outro fotógrafo brasileiro, também bastante conhecido e reconhecido muito mundialmente, ele traz uma representação da população brasileira, do folclore do Brasil, muito específico. E para a gente terminar, a importância da fotografia do ponto de vista da arte é que hoje a gente não conseguiria mais viver sem foto, né? Não dá para imaginar o mundo mais sem fotografia. Então ele vai trazer a questão do registro, dessa herança, dessa linha do tempo, onde eu vou ter toda uma evolução e uma mostra dessa evolução, um resgate de memória, vai ter uma importância enquanto estímulo, enquanto mexer com as emoções, enquanto representação de expressões, e muitas vezes até sendo usada de uma forma profissional, se nós pensarmos na parte de propaganda e publicidade, né, de produtos, enfim, que necessitam da imagem. E aqui eu nem vou ter tempo de falar que a fotografia é o princípio do cinema, né? Então foi a partir da fotografia que surge também o cinema depois. Willem Flusser, um filósofo tcheco que acaba vindo morar no Brasil, bem fugido também dos nazistas, ele
disse uma frase que é para a gente parar para pensar. Vivemos num mundo de imagens fotográficas e se não as entendermos, seremos manipulados por elas. Forte isso, né? Se nós não entendermos o que uma imagem quer dizer, a gente pode ter uma leitura, fazer uma leitura diferente daquilo. Então, para a gente parar para pensar que saber ler uma imagem é tão importante quanto saber ler. Então, eu deixo aqui algumas imagens para que vocês possam pensar um pouco sobre o que elas significam e agradeço desde já a minha participação na aula de vocês hoje. Beijo grande para todos.